Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula. Vamos abordar o tema osteoporose. Osteoporose é importante porque, quando ocorre em idosos, ele fica mais susceptível a sofrer uma queda e, consequentemente, a levar uma fratura. Então, nós precisamos entender o que é osteoporose para o tratamento, para a prevenção. Então, a osteoporose ela foi introduzida no século XIX na França e Alemanha para descrever o achado histológico de porosidade do osso. Esses ossos que têm essas porosidades, eles ficam mais frágeis, susceptível quando o idoso leva uma queda, sofre uma fratura. A osteoporose é uma doença metabólica caracterizada por uma baixa densidade do osso, que predispõe a maior risco de fraturas. Então aqui o ideal é que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, previna a questão de quedas nesse idoso. Porque o idoso sofre uma queda, ele tem uma osteoporose, ele fica mais susceptível a fraturas. E o idoso que sofre uma fratura, ele pode ficar acamado, agravando mais ainda outras patologias associadas a esse idoso. Então aqui a importância para evitar quedas. Vamos ver aqui a definição de osteoporose. É uma desordem esquelética caracterizada pelo comprometimento da força óssea, predispondo ao aumento de risco de fraturas. Como eu falei a vocês, essa desordem esquelética vai diminuir, vai ter um comprometimento da força óssea e vai aumentar o risco para fraturas. Então vamos ver qual é o conceito de força óssea. É a densidade óssea mais a qualidade do osso. Aqui nós temos uma imagem com osso normal e um osso com osteoporose. Observa que no osso com osteoporose fica mais frágil. Então, quando esse idoso sofre uma queda, ele tem uma chance maior, uma predisposição maior para fraturas. Nós precisamos entender o conceito de densidade mineral. Ela é determinada pela massa óssea máxima, que é o quê? A quantidade de osso adquirida no período do crescimento do esqueleto e pela perda da mesma, a qual ocorre com o passar dos anos e é influenciada por diversos fatores ambientais. Então, a densidade mineral está relacionada com o crescimento do esqueleto e com a perda da mesma com o passar dos anos e é influenciada por diversos fatores ambientais e também relacionadas com fatores internos, com os fatores hormonais. No caso da mulher, a mulher é mais propícia a ter uma perda dessa densidade mineral. Esse gráfico mostra a quantidade de massa óssea nos homens e nas mulheres. Os homens são o vermelho e as mulheres são o azul aí no gráfico. Observa que a mulher tem uma perda maior dessa massa óssea com o passar da idade, por várias questões, fatores genéticos, fatores hormonais. Então, a mulher é mais propícia a ter uma perda bem maior dessa massa óssea. Observa no gráfico aí que o pico da massa óssea é maior nos homens do que as mulheres. Então, as mulheres necessitam ter um cuidado maior nessa questão hormonal. Observe os fatores que vão influenciar na massa óssea. Sexo, esporte, se você pratica esportes, alimentação adequada vai ajudar a manter essa massa óssea, o sistema endócrino e os fatores genéticos. Fatores de risco para osteoporose no sexo feminino. Vamos lá. Idade avançada. A idade avançada aqui tem característica com a menopausa. Ou seja, quando a mulher entra na menopausa, ela vai ter uma diminuição do estrogênio. Esse hormônio, essa diminuição, pode levar a uma osteoporose. Fraturas prévias, ou seja, aquele indivíduo teve fraturas anteriores, fratura por trauma de pequena intensidade em parente de primeiro grau. Aqui vai entrar a questão genética. Baixo peso,
porque vimos que a densidade óssea está relacionada com o crescimento esquelético. Então, se eu tenho baixa densidade óssea, eu tenho uma chance maior para desenvolver osteoporose. Então, baixo peso está relacionado com osteoporose. Tabagismo, corticoidoterapia, ou seja, o uso de medicamentos pode levar a uma chance maior de desenvolver osteoporose. Então, é importante que a pessoa só tome a medicação quando passa pelo médico, quando é acompanhada pelo médico. Déficit visual, déficit estrogênico. Quando a mulher entra na menopausa, vai apresentar esse déficit estrogênico. Então, o que é importante aqui? Fazer uma terapia estrogênica. Descontinuação da terapia estrogênica também pode levar a essa mulher a desenvolver uma osteoporose. Demência, baixa atividade física. Então, a importância aqui da atividade física na vida do indivíduo. Vai deixar os ossos mais resistentes. Quedas recentes, mobilidade deficitária, baixa ingesta de cálcio, o hipogonadismo, que é o hipotireoidismo, excesso de álcool e baixa massa corpórea. Então, todos esses fatores aqui estão relacionados com uma chance maior, com um fator de risco para desenvolver uma osteoporose. Vamos ver agora os fatores de risco do sexo masculino. Baixa ingesta de cálcio, instabilidade postural, fraqueza dos quadríceps, quedas nos últimos anos. Observa aqui que um fator em comum do sexo masculino com o sexo feminino está relacionado a quedas nos últimos anos. Então, essas quedas anteriores têm um fator importante. Então, é importante o profissional que estiver acompanhando esse idoso tenha acesso, tenha esses dados de quedas anteriores. Tabagismo e baixa acuidade visual. Quais os sintomas? Qual é o quadro clínico da pessoa que apresenta osteoporose? Na avaliação clínica de um paciente com suspeita de osteoporose, deve-se pesquisar fraturas ósseas. Ou seja, essas fraturas ósseas, qual foram as fraturas anteriores que aquele idoso teve, ou aquela pessoa teve? Avaliar os fatores de risco que nós vimos. Na mulher, um dos principais está a questão hormonal. E a causas secundárias para perdas ósseas. Então, o profissional que tiver uma avaliação desse paciente, uma avaliação desse idoso, é importante observar esses dados. Fraturas ósseas anteriores, avaliar os fatores de riscos e causas secundárias para as perdas ósseas. Importante o profissional avaliar a história clínica. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa. Então, é importante o profissional observar a história clínica desse paciente. Se ele teve quedas anteriores, se essas quedas levou a uma fratura, o quadro ocorre quando há fraturas. E nós também fazemos uma avaliação da estatura desse idoso, ou seja, o tamanho desse idoso. Vimos que, com o passar dos anos, ocorre uma diminuição dessa estatura. Nós temos aqui as fraturas. O osso onde ocorre um risco maior para o idoso é o fêmur, porque pode deixar esse idoso acamado e pode gerar outras patologias nesse idoso quando ele está acamado, como úlcera de pressão. Então, é importante a prevenção de quedas. Diminuição é evidente da estatura. Então, com o passar dos anos, é normal, principalmente o idoso, apresentar uma diminuição dessa estatura, de alguns centímetros. Os exames complementares. A densitometria óssea é um padrão ouro para fazer um exame para avaliar se aquele idoso tem osteoporose ou não. E também nós fazemos o raio-x. É importante ressaltar aqui que provas em concurso públicos, o que é considerado padrão ouro é a densitometria óssea. Eu falei a vocês, a densitometria óssea é o padrão ouro. O tratamento não farmacológico
que não vamos utilizar medicamentos, está relacionado com a prevenção. Então é importante o profissional orientar esse idoso para a prevenção e orientar nos seguintes pontos: uma boa nutrição geral, adequada ingesta de cálcio. Outra coisa aqui, adequado aporte de vitamina D, que está relacionada com exposição ao sol, ou uma suplementação dietética. Exercícios regulares. É muito importante para esse idoso realizar exercícios. Evitar o uso de tabaco e álcool e prevenção de quedas. Ou seja, é importante que o profissional oriente o idoso na questão de quedas. Evitar usar muitos tapetes na sala, na casa, muitos móveis espalhados pela casa, colocar pisos antiderrapantes. Então, esse cuidado é necessário para esse idoso. Tratamento medicamentoso. Existem inúmeros medicamentos no tratamento desse idoso. Colocamos aqui algumas medicações: cálcio, vitamina D3 e estrogênio. Mas vale ressaltar a importância da prevenção de quedas, que o profissional, tanto enfermeiro como técnico de enfermagem, vai ter com esse paciente. A prevenção e observar os fatores de risco. Nós estamos finalizando mais uma aula. Até a próxima. Obrigado.